Luísa do Reino Unido, a princesa escondida pela família real. A monarquia britânica tem séculos de experiência em esconder segredos, mas quando até a era vitoriana, conhecida por sua hipocrisia e talento para abafar escândalos, decide trancar uma história a 7 chaves, é porque tem coisa grande aí. E poucos casos são tão quanto da Luísa do Reino Unido, a princesa que a própria família real tentou apagar da memória. Filha da lendária rainha, Luísa viveu uma vida cercada de rumores, arquivos desaparecidos e documentos que até hoje o governo britânico se recusa a liberar. Agora me diz, se não tem nada para esconder, por que tanto sigilo? Pois é, exatamente isso que vamos investigar hoje. Quem foi essa princesa que a monarquia tentou silenciar? Qual foi o escândalo tão grande que fez a coroa britânica suprimir registros? E principalmente, será que existe um segredo enterrado até hoje? Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai mergulhar na história de Luísa do Reino Unido, a princesa que viveu à sombra de conspirações, teorias secretas e uma rebeldia que fez a sua mãe, a Rainha Vitória, arrancar os cabelos. Então, prepara o chá ou o café porque essa história tem de tudo: traições, desaparecimentos e até um suposto filho ilegítimo. Vem comigo desvendar os mistérios dessa princesa que a Inglaterra tentou esconder. Luísa do Reino Unido nasceu em 18 de março de 1848 em Londres. Era a 6ª filha da Rainha Vitória e do Príncipe Albert de Saxe-Coburgo-Gotha. Ela, assim como todos seus irmãos, teve uma educação rígida baseada no método criado pelo seu pai. Agora, quando eu digo rigorosa, não pense numa infância tranquila, cheia de chá da tarde e bordados. Nada disso. O Albert tinha uma visão de mundo quase militar. Seus filhos precisavam ser disciplinados, trabalhadores e, acima de tudo, úteis. Para garantir isso, ele organizou um método de ensino que incluía não apenas matérias tradicionais, mas também atividades práticas, como jardinagem e carpintaria em um chalé na ilha de Whitby. Só que vamos ser sinceros, alguém realmente acha que uma princesa britânica meteu a mão na massa de verdade? Difícil dizer, mas o conceito estava lá. O ponto é que o Albert queria que seus filhos crescessem entendendo o valor do trabalho, pelo menos na teoria. O futuro rei não aprendeu nada, enfim. Enquanto a maioria de seus irmãos aceitava esse treinamento sem questionar, a Luísa sempre foi diferente. Desde cedo ela mostrava talento para algo bem específico, a arte. Enquanto seus irmãos estavam ocupados aprendendo como segurar um garfo de maneira apropriada para um membro da realeza, a Luísa passava horas desenhando, pintando e esculpindo. E não era só um hobby, ela tinha talento de verdade. O problema, a arte não era exatamente uma profissão aceitável para uma princesa. Só que de forma surpreendente, a Rainha Vitória permitiu que a Luísa estudasse arte e se matriculasse na Escola Nacional de Treinamento Artístico em South Kensington. Agora, antes de dar um crédito excessivo à rainha por esse momento progressista, vale lembrar que a Vitória não era exatamente uma defensora do direito das mulheres. O que aconteceu foi que a Luísa foi tão insistente que nem a mãe conseguiu segurá-la. Quando ela queria alguma coisa, ela simplesmente fazia acontecer. Mas a sua personalidade forte também trazia problemas. No início, ela era a queridinha do papai. O Albert adorava sua inteligência e curiosidade, e isso fez com que ela criasse um laço especial com ele. Mas a felicidade durou pouco. Em dezembro de 1861, o Albert morreu e a Rainha Vitória entrou numa espiral de luto sem fim, que eu já comentei num vídeo aqui que você encontra na playlist Era Vitoriana. Enfim, quando eu digo sem fim, não estou exagerando. A Vitória ficou tão devastada que decidiu que o mundo inteiro também deveria sofrer junto com ela. Ela se isolou, proibiu qualquer tipo de entretenimento e praticamente decretou que a corte inteira deveria viver em modo fúnebre eterno. E quem sofreu com isso? Todos, mas a Luísa também. A rainha ficou tão obcecada com o luto que transformou a Luísa em sua assistente pessoal.
Agora imagina você, uma jovem cheia de energia e vontade de explorar o mundo, ser obrigada a passar os dias presa num palácio, ouvindo sua mãe repetir o quanto seu pai era perfeito. Pois é, um saco. Aí, em 1865, a pobre da Luísa tentou pedir algo simples para o seu aniversário. Uma festinha no salão de baile do palácio. Nada demais, certo? Afinal, já tinha se passado 4 anos desde a morte do Albert. Qualquer outra família já teria voltado ao normal há muito tempo. Mas a Vitória, não, não e não. A regra era clara, diversão, nem pensar. E foi aí que a Luísa começou a perder a paciência. A corte dava mais parada que um domingo sem internet. Nada acontecia, ninguém podia rir alto e qualquer tentativa de entretenimento era vista como um insulto ao falecido Albert. A Luísa, que sempre teve um espírito livre, começou a se irritar cada vez mais com a mãe e com aquele clima de funeral sem fim. E sem opções de entretenimento, ela acabou encontrando um novo passatempo: acompanhar as aulas do irmão Leopoldo. Agora, isso pode parecer inofensivo, mas tem um detalhe super interessante. O Leopoldo, irmão caçula da Luísa, tinha hemofilia e precisava de atenção especial. Como parte da sua educação, a família real contratou um tutor jovem, charmoso e, segundo os boatos, extremamente atraente, chamado Walter George Sterling. E aí que entra o primeiro grande rumor sobre a Luísa. Em março de 1866, o Sterling foi contratado para educar o príncipe Leopoldo e se tornou um queridinho da família real. Ele estava em todas, acompanhava passeios, jantares e eventos familiares. Ele praticamente não desgrudava do Leopoldo, o que significava que também passava bastante tempo com a Luísa. Agora pausa para reflexão. Quantas vezes você já viu a monarquia britânica contratar alguém, tratá-lo como família e do nada demiti-lo sem explicação? Pois é, quando algo assim acontece, pode apostar que tem história por trás. E foi exatamente isso que aconteceu. De repente, do nada, o Sterling, que era um tutor dos príncipes, foi demitido. Sem aviso, sem justificativa oficial. Apenas 4 meses depois da sua chegada, ele foi mandado embora. E claro, os boatos começaram a correr soltos. Agora é importante esclarecer uma coisa. Na época, ninguém falava sobre o caso entre ele e a Luísa. Esses rumores só surgiram anos depois, baseados no simples fato de que a Luísa era jovem, bonita e próxima do irmão que ele ensinava. Mas calma. Mas se a gente aprendeu alguma coisa com a história da monarquia britânica, se você já viu os meus vídeos, é que onde há fumaça, pode muito bem ter fogo, ou pelo menos um escândalo abafado. E 1 ano depois começaram as fofocas de que ele tinha engravidado a princesa Luísa. Tinha algo errado aí. E no caso dela, as coincidências começaram a se acumular de uma forma suspeita. Por exemplo, de uma hora para outra, o estilo da Luísa mudou completamente. Antes ela usava vestidos mais simples e ajustados ao corpo, mas de repente ela começou a desfilar com roupas cheias de babados, pregas e acessórios estratégicos, como chales que cobriam sua cintura em praticamente todas as fotos. Coincidência? Talvez não. Vou mostrar um aqui para você. Agora, vamos lembrar que estamos na era vitoriana. Se uma mulher muda o jeito de se vestir de repente, o povo já começa a criar teorias dignas de uma novela mexicana. Mas será que uma simples mudança de figurino era prova suficiente para dizer que ela estava grávida? Não exatamente. Mas tem mais. No outono daquele ano, a própria Rainha Vitória anotou em seu diário que a Luísa já não precisava mais de criadas para ajudá-la a se vestir. Porque uma princesa acostumada a ter empregadas para tudo, de repente dispensaria ajuda para se vestir. Estaria querendo esconder algo ou simplesmente gostava de se arrumar sozinha? Fica o mistério. Além disso, a Luísa reduziu suas aparições públicas no inverno de 1866. Agora atenção, ela não desapareceu completamente da vida pública, mas começou a frequentar menos eventos e quando aparecia, preferia ficar dentro da carruagem. Ou seja, algo estava escondido. Agora, se isso não fosse suspeito o suficiente, a princesa também não estava em sua melhor fase emocional. Ela escreveu para uma amiga dizendo que se sentia triste e melancólica. Em um trecho da carta desabafou: "Fico sentada em meu quarto chorando.
Não posso escrever e te contar porque há tantas coisas que não deveriam ser como são. O que esperam de mim é que eu aceite tudo, mas eu não consigo porque para mim tem algo errado. Agora me diz, essa não é exatamente a carta de alguém vivendo a melhor fase da vida, não é mesmo? É aqui que a teoria do bebê secreto da princesa Luísa do Reino Unido ganha ainda mais força. Pouco antes do suposto nascimento do bebê, o ginecologista da Rainha Vitória, Sir Charles Locock, se mudou para um apartamento no Palácio de St. James. Coincidência? Talvez. Mas algumas semanas depois, o filho dele, Frederick Locock, adotou um bebê chamado Harry. Agora segura essa informação. Pouco depois da adoção, alguns membros da família Locock passaram a receber benefícios financeiros inexplicáveis. Agora, nada disso prova diretamente que o Harry era filho da Luísa, mas a falta de registros da origem da criança deu margem para suspeitas. Estranho? Só um pouquinho. Mas calma que tem mais. De acordo com a família Locock, a princesa Luísa continuou visitando o pequeno Harry durante toda a infância dele até ele completar 16 anos. Os descendentes tentaram confirmar a identidade dele por meio de testes de DNA, mas é claro, a justiça britânica nunca permitiu. Agora eu te pergunto, se esse menino não tivesse nada a ver com a família real, por que dificultar tanto a investigação? Oficialmente, então, nada nunca aconteceu. Luísa continuou sua função como secretária não oficial da Rainha Vitória em 1866 e, apesar das preocupações iniciais de sua mãe, cumpriu seu papel com competência. Inteligente, determinada, altruísta e carismática, ela seguiu sendo um dos membros mais intrigantes da família real. Mas para a monarquia, o importante era seguir em frente. E de preferência, casar a Luísa o mais rápido possível para acabar com qualquer rumor inconveniente. Diante desse problema chamado Luísa, uma princesa linda, cheia de pretendentes e com uma reputação um tanto controversa, a Rainha Vitória decidiu que era hora de arrumar um marido para ela. Afinal, uma princesa solteira independente demais sempre foi uma ameaça para a monarquia. Se a corte já estava em pólvora com os rumores sobre a Luísa, imagina o pânico que deveria deixá-la por aí solta, sem um marido para mantê-la sob controle. Agora, quem deveria ser o sortudo? Bem, aí começaram reuniões de família, cartas trocadas entre monarcas e a famosa lista de pretendentes. Mas encontrar um candidato não era tão simples quanto parece. Ele precisava ter um título respeitável, boas conexões e, claro, não trazer mais dor de cabeça do que já existia. Agora, imagina a cena. Luísa, já com seus 20 e poucos anos, vendo os nomes dos pretendentes sendo riscados um a um, enquanto sua mãe desesperadamente tentava empurrá-la para qualquer nobre que não desse dor de cabeça. Será que ela estava preocupada? Provavelmente não. Luísa nunca foi do tipo que se encaixava no modo de princesa tradicional. E o fato de não estar desesperada para casar provavelmente deixava a Rainha Vitória mais ansiosa para resolver essa situação. Mas eis que depois de tantas recusas e negociações, surge o candidato perfeito. Ou pelo menos que a Vitória considerava a melhor opção. John Campbell, Marquês de Lorne, herdeiro do Duque de Argyll. Agora, quem era esse tal de Lorne? Bem, para começar, ele não era um príncipe. Sim, Luísa estava prestes a fazer algo que nenhuma filha de monarca britânico fazia há mais de 300 anos. Casar com um súdito. Mas calma, isso não significa que o Lorne era um qualquer. Ele vinha de uma família aristocrática importante da Escócia, tinha boa reputação e, melhor ainda, não trazia riscos políticos. Para Vitória, isso era um grande ponto positivo. Afinal, ela queria reforçar os laços entre a monarquia e a Escócia. Lorne também não era um simples figurante da aristocracia. Ele escrevia artigos, viajou bastante, tinha interesses intelectuais e até defendia algumas ideias progressistas para a época. Isso fez com que, na teoria, ele e Luísa parecessem um casal perfeito. Ambos inteligentes, engajados e mais modernos que o padrão da corte. Mas enquanto a rainha achava que estava fazendo um ótimo negócio dentro da família real, nem todo mundo ficou feliz com essa história. O irmão da Luísa, o príncipe de Gales, futuro Eduardo VII, odiou a ideia. Detalhe que ele não tinha moral para nada.
Para ele, uma princesa britânica casando com um simples marquês era inaceitável. Afinal, se até as princesas menos relevantes da Europa estavam casando com reis e príncipes estrangeiros, por que a Luísa deveria aceitar um súdito? Mas, surpreendentemente, a Vitória cedeu. Ela respondeu que casamentos políticos com famílias estrangeiras não eram mais tão vantajosas. Agora, será que a Vitória realmente acreditava nisso ou só queria casar a Luísa o mais rápido possível e acabar com os boatos? Nunca saberemos. Mas o importante é que, depois de toda essa confusão, o noivado foi anunciado oficialmente. No dia 3 de outubro de 1870, o Marquês de Lorne pediu a princesa Luísa em casamento durante um convite para um passeio pelo castelo de Balmoral, na Escócia. O casamento aconteceu em 21 de março de 1871 na Capela de São Jorge, no castelo de Windsor. Agora, detalhe curioso. A Luísa desenhou o próprio véu de noiva. Olha aqui o vestido, que coisa bonita. Sim, além de princesa e artista, ela também decidiu que queria personalizar o seu próprio visual para o grande dia. Se existisse Pinterest na época, com certeza ela teria uma pasta chamada Casamento dos Sonhos estilo vitoriano. Mas nem tudo foi um conto de fadas. Depois da cerimônia, o casal foi para Claremont House passar a lua de mel. Agora, você pensaria que finalmente casada, Luísa teria um pouco de privacidade e ficaria tranquila, certo? Não. Porque a Rainha Vitória simplesmente decidiu visitar os recém-casados durante a lua de mel. Nada diz romance como sua mãe aparecendo no meio da lua de mel para verificar se tá tudo nos conformes. E como, se isso já não fosse sinal de que o casamento talvez não foi tão perfeito assim, o casal logo começou a enfrentar problemas. Mas calma, acredite, as coisas só ficaram mais estranhas a partir daqui. Agora que a Luísa estava oficialmente casada, tudo indicava que ela teria uma vida de casada estável, respeitável e longe de escândalos. Bom, essa era a esperança da Rainha Vitória. Mas a realidade foi um pouco diferente. Nos primeiros anos, a princesa Luísa e seu marido, o Duque de Lorne, pareciam bem. Eles tinham interesses intelectuais em comum, circulavam nos mesmos eventos sociais e mesmo em público davam a impressão de um casal equilibrado. Mas, conforme o tempo foi passando, os dois começaram a se distanciar. Agora, adivinha o maior problema? A personalidade da Luísa, claro. Sim, porque ela nunca foi do tipo que gostava de ser controlada e ser esposa de um nobre escocês não mandou em nada na sua vontade de viver a vida do seu jeito. Enquanto muitas mulheres aristocratas aceitavam a rotina de uma esposa tradicional, a Luísa não tinha paciência para isso. Ela queria continuar circulando pela alta sociedade, ser ativa no meio artístico e principalmente não queria ser apenas a esposa do Marquês de Lorne. E aí entra outro detalhe interessante, boatos sobre a sexualidade do Lorne. Desde que o casamento começou a desandar, surgiram rumores de que Lorne não era exatamente interessado em mulheres. Agora, claro, estamos falando da era vitoriana, uma época em que homossexualidade não era apenas tabu, mas era um crime. Ou seja, esse tipo de fofoca não era coisa pequena. Podia destruir reputações e vidas. Os rumores começaram porque o Duque de Lorne passava muito mais tempo com seus amigos homens do que com a esposa Luísa. Mas sejamos justos, aristocratas muitas vezes levavam vidas separadas dos cônjuges, especialmente em casamentos arranjados. Então, o fato deles viverem em círculos diferentes não prova nada. Mas, como todo mundo adora uma teoria polêmica, as fofocas só aumentaram e, para piorar, começaram a circular rumores de que a Luísa não estava exatamente levando a vida de esposa fiel e dedicada. Mas quem julga? Bom, se os boatos forem verdadeiros, a Luísa encontrou algumas soluções criativas para o problema. Durante anos especulou-se que a Luísa teria tido casos extraconjugais. E entre os supostos amantes, um dos mais famosos foi Joseph Edgar Boheme, um renomado escultor austríaco queridinho da elite britânica. Agora, se isso não fosse escandaloso o suficiente, segura essa. Dizem que o Boheme morreu de um ataque cardíaco na presença da Luísa, na casa da Luísa. Você ouviu certo. E se isso já parece estranho, ainda fica melhor. Algumas versões dizem que ele morreu nos braços dela.
Agora convenhamos, parece ou não o enredo de um romance vitoriano dramático. Obviamente, a corte tentou abafar o caso, mas como sempre acontece nesses momentos, as fofocas só pioraram. E se você acha que esse foi o único escândalo envolvendo Luísa e possíveis amantes, calma que tem mais. A imprensa vitoriana adorava espalhar rumores e pegou a princesa Luísa para Cristo. Sempre que ela era vista conversando com um homem, alguém já começava a cochichar que ele era um novo amante. E é claro, a cada novo boato, a rainha Vitória ficava à beira de um ataque de nervos. Afinal, tudo que ela queria era que a Luísa ficasse sossegadinha e tivesse um casamento respeitável e tranquilo. Mas como já deu para perceber, tranquilidade não fazia parte do vocabulário da Luísa. Agora, com um casamento praticamente falido e uma vida social cheia de fofocas, você acha que a história dela acabou por aqui? Nem de longe. Depois de um casamento que já não era lá essas coisas, a Luísa precisou adicionar um desafio à sua lista: acompanhar o Lorne até o Canadá, onde ele assumiria o cargo de governador geral. Eu não preciso dizer que a Luísa estava super empolgada com essa mudança. Só que não. Em 1878, Duque Lorne foi nomeado governador geral do Canadá, o que significava que o casal teria que atravessar o oceano e viver longe de Londres, da família real e de toda a vida social vibrante da aristocracia britânica. Basicamente, sua esposa, a princesa Luísa, trocaria os salões luxuosos e rodas de artistas por um clima acongelante e eventos diplomáticos com políticos canadenses. E o que ela achou disso? Bom, ela aceitou, mas sem muito entusiasmo. Ela não foi arrastada à força para o Canadá, mas também não estava exatamente fazendo as malas com um sorrisinho no rosto. Como princesa e esposa de um governador, ela sabia que era seu dever acompanhá-lo. Mas não dá para dizer que isso era uma viagem super divertida. E o Canadá? Bom, o Canadá também não ficou muito empolgado com a chegada deles. A nomeação foi exatamente um sucesso entre os canadenses. Muitos viam a monarquia britânica como uma interferência desnecessária e a governador geral com sua esposa princesa parecia uma formalidade chata e não algo que realmente fosse mudar a vida deles. Mas pelo menos os canadenses logo perceberam que a Luísa não era uma princesa qualquer. Ela até tentou no começo se adaptar. Participava de eventos oficiais, posava para retratos, comparecia a recepções, fazia o que era esperado de uma esposa de governador. Mas rapidamente ficou claro que esse papel não combinava com ela. Para começar, Luísa achava o protocolo exagerado e sem sentido. Enquanto Lorne fazia questão de seguir todas as regras e manter a postura formal, a Luísa queria mais espontaneidade e menos firulas. Agora você consegue imaginar uma princesa vitoriana quebrando o protocolo em um evento oficial? Foi bem isso que ela fez. Em um grande baile oferecido pelo governo canadense, a princesa Luísa chocou todo mundo ao interagir de forma informal com os convidados, sem seguir à risca as normas de etiqueta da época. Agora imagina a cara dos organizadores do evento. Pânico total. Mas para Luísa fazia todo sentido. Ela nunca teve paciência para formalidades da corte e via essa separação rígida entre classes como algo desnecessário. E não parou por aí. Durante sua estadia no Canadá, a Luísa se envolveu diretamente com obras de caridade. Apoiou artistas locais e ajudou a fundar a Royal Canadian Academy of Arts. Sim, enquanto todo mundo esperava que ela fosse apenas a esposa do governador, a Luísa decidiu deixar sua marca no país. Mas apesar desses momentos de rebeldia, a vida do Canadá não foi fácil para ela. Para começar, o clima não ajudava em nada. A princesa Luísa estava acostumada aos invernos relativamente amenos na Inglaterra, mas o frio canadense era outro nível. E se hoje a gente reclama de ter que sair no frio para pegar um Uber, imagina enfrentar um inverno canadense em pleno século XIX, sem aquecimento central, sem Netflix para passar o tempo. E o isolamento? Pior ainda. Lorne estava sempre ocupado com os assuntos políticos e a Luísa passava muito tempo sozinha. Diferente da Inglaterra, onde ela tinha um círculo de amigos e artistas que podia conversar, no Canadá ela se sentia deslocada. E então aconteceu um dos episódios mais marcantes dessa fase da vida dela. Em fevereiro de 1880, a princesa Luísa e seu marido estavam viajando de trenó
quando sofreram um grave acidente. O trenó virou, jogando os passageiros no chão e deixando a Luísa gravemente ferida. Ela bateu a cabeça com tanta força que perdeu a consciência e teve um trauma severo. Além disso, seu brinco ficou preso no trenó e rasgou sua orelha. Agora, se isso já não fosse ruim o suficiente, a corte britânica tentou minimizar a gravidade do acidente. O secretário particular de Lorne ordenou que a imprensa canadense descrevesse o ocorrido como algo sem importância, dizendo que a princesa estava levemente machucada. Mas, como sempre acontece, quando se tenta esconder algo, as pessoas ficam mais curiosas. Afinal, se o acidente não foi nada sério, por que tanto sigilo? Luísa demorou meses para se recuperar, e há quem diga que ela nunca voltou a ser a mesma depois desse incidente. E para completar, o relacionamento dela com Lorne ficou ainda mais frio. O casal, que já não estava nada bem, começou a praticamente viver separado. Aí, em 1883, sua estadia no Canadá chegou ao fim, graças a Deus. Lorne terminou seu mandato como governador-geral e Luísa finalmente pôde voltar para casa. Agora, depois de anos vivendo no Canadá, você acha que ela voltou para Londres e sossegou? Nada disso. Porque, mesmo depois dessa experiência, a Luísa ainda tinha muita história para contar. Se a estadia no Canadá não tinha exatamente ajudado seu casamento, o retorno a Londres não melhorou. O relacionamento entre a Luísa e o Lorne já era puramente protocolar. E agora, de volta ao Reino Unido, cada um seguiu vivendo sua vida separadamente. Oficialmente ainda não eram casados, mas na prática cada um no seu canto. E o que a Luísa fez? Basicamente o que ela sempre fez. Viver do jeito que queria, sem se importar muito com o que a corte esperava. Ela voltou a circular entre artistas, intelectuais e personalidades da sociedade londrina. Se antes as fofocas já a perseguiam, agora o jogo estava muito mais intenso. Mas nessa altura, você acha que a Luísa se importava? Claro que não. Agora, um detalhe interessante. A princesa Luísa era bem mais avançada do que sua mãe gostaria. Enquanto a rainha Vitória torcia o nariz para qualquer ideia de liberdade feminina, a Luísa frequentava encontros com intelectuais e defendia o direito das mulheres de terem uma educação formal e também profissões independentes. E se você acha que isso já era um escândalo para a época, segura essa. Ela apoiava a ideia do sufrágio feminino. Sim, enquanto a rainha Vitória achava que era dever de uma mulher ser uma esposa obediente e recatada, sua própria filha estava lá, frequentando círculos intelectuais que defendiam o direito ao voto para mulheres. Mas a Luísa não ficava só no discurso. Ela foi uma grande apoiadora de Elizabeth Garrett Anderson, a primeira médica da Inglaterra. Agora, só para dar uma ideia do nível de choque da rainha Vitória, ela achava que a ideia de mulheres serem médicas era repulsivo. E Luísa, fez questão de visitar Elizabeth pessoalmente, só para deixar sua posição bem clara. Isso significa que a Luísa era uma feminista no sentido moderno da palavra? Provavelmente não. Mas para os padrões do século XIX, ela era sem dúvida uma mulher à frente de seu tempo. E claro, como já era de se esperar, os rumores sobre sua vida amorosa continuaram. A princesa Luísa, mesmo não dividindo a vida com seu marido, o Duque de Lorne, as fofocas sobre possíveis amantes não diminuíram. Um dos casos mais comentados envolveu Arthur Bigge, secretário pessoal da rainha Vitória. Agora, para quem não sabe, Bigge era uma figura altamente respeitada e discreta. Então a ideia de que ele e Luísa poderiam ter tido um romance deixou a corte britânica de cabelo em pé. Mas, será que isso era verdade? Como tudo na vida da Luísa, nunca houve provas concretas. Ninguém sabe na real. Mas o fato é que esses rumores acompanharam a Luísa até os seus últimos dias. Deve ter sido bem cansativo. Com o passar dos anos, a princesa Luísa foi se tornando cada vez mais reclusa. Reduziu sua vida pública, mas continuou próxima de alguns círculos intelectuais e artísticos. E aí vem um detalhe curioso. Mesmo nos últimos anos de vida, a Luísa ainda gostava de viajar sozinha e ser tratada como uma pessoa comum. Dizem que uma vez, enquanto estava em Bermuda, bateu na porta de uma casa pedindo água. Quando a dona da casa abriu a porta, não reconheceu que era uma princesa e simplesmente a tratou como uma visitante qualquer. E sabe o que a Luísa fez? Ajudou nas tarefas domésticas
como se fosse uma convidada qualquer. Agora, imagina se isso acontecesse hoje. Mulher desconhecida bate a porta e pede água. Depois descobrem que era uma princesa. Manchete perfeita, não acha? Mas Luísa nunca ligou para formalidades. Ela preferia se misturar com pessoas do que viver isolada em palácios. Aí, infelizmente, em 1939, aos 91 anos, nasceu no Palácio de Kensington. Ela sobreviveu à mãe, ao marido e praticamente todos os irmãos. Seus restos foram cremados e suas cinzas foram depositadas no cemitério real de Frogmore, perto do castelo de Windsor. Mas sua história, continua viva. Enfim, como vimos, a Luísa do Reino Unido não foi uma princesa comum. Ela questionava tudo, desafiava regras e se recusava a ser apenas uma peça na engrenagem da monarquia britânica. Enquanto a Rainha Vitória esperava que suas filhas seguissem um caminho previsível, a Luísa escolheu ser artista, apoiar o direito das mulheres e viver do jeito que bem entendia. E qual foi o resultado? Sua vida foi longa e cercada por segredos, escândalos abafados e arquivos que até hoje o governo britânico se recusa a liberar. Mas o que você acha? Será que a Luísa teve um filho legítimo? Seu casamento foi apenas uma fachada? Ou será que a monarquia quis escondê-la simplesmente porque não podia lidar com uma princesa que pensava por si mesma? Seja qual for a resposta, a coisa é certa. Luísa nunca foi esquecida. E no final das contas, o maior erro da Rainha Vitória foi tentar silenciar uma filha que nasceu para ser ouvida. Agora, eu quero saber de você. Se você fosse parte da monarquia, seguiria o protocolo ou casaria seus próprios escândalos? E mais, você acha que a história da Luísa ainda esconde segredos que nunca foram revelados? Comenta aqui e bora discutir. E se você gostou do vídeo, já sabe. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com aquele amigo que ama uma boa conspiração histórica. Aqui, o café nunca esfria. E os segredos da história são sempre servidos bem quentinhos para vocês. Temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e até amanhã.